Continuando fiéis à palavra, o terceiro vídeo falar é o Apocalipse, arrebatamento, a vinda do Filho do Homem, e não falar dos anticristos, não dá, né, fiéis? Então vamos falar sobre o anticristo na volta de Jesus. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinho, esta é a última hora, e como viste que vem o anticristo, já se tem levantado muito anticristos. Desde o tempo de Jesus tinha anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. O anticristo é alguém que se opõe a Cristo e a sua palavra. Então tem muitos anticristos, né, fiéis à palavra. Ou pretende ocupar o lugar de Jesus. Falsos profetas são contra Cristo. Mas a Bíblia declara que no fim dos tempos surgirá um homem chamado por Jesus de o abonável da desolação. Repito, o abonável da desolação. Marcos capítulo 13, verso 14, que personificará o anticristo ou a besta do Apocalipse. Falei lá em cima. Ele terá, sim, sinais de prodígios. Enganarão até os eleitos. Nesse estudo, trataremos do assunto como um sistema que já está acontecendo no mundo. Mesmo que a pessoa do anticristo ainda não se manifestou, ele está no mundo. Tudo que está sendo preparado para que ele seja revelado, só falta revelar, e aceito no mundo. Por isso, vamos tratar no plural nessa pregação para designar todo tipo de manifestação contrária à fé cristã. A igreja precisa estar alerta para não aceitar as coisas anticristo que estão camufladas no mundo. Aqueles que já aderiram ao seu sistema anticristo ou mundano irão facilmente aceitar a sua pessoa quando aparecer nomeado, pois existe muito anticristo. Nossa batalha contra o anticristo já começou. Não temos que lutar apenas contra a sua pessoa, e sim contra o sistema que aqui aparece. É isso, fiéis à palavra. Nós temos que... Quem é o anticristo? O anticristo já está no mundo, como eu frisei. 1 João capítulo 2, versos 18 e 26. Muitos anticristos têm surgido no mundo. Muitos anticristos. Só que não foi nomeado, conforme eu já frisei, o anticristo. Podemos citar líderes, ditadores, como anticristos. Vamos lá? Hitler, na Alemanha, Saddam Hussein, no Iraque, Augusto Pinochet, no Chile, Kim Jong-il, na Coreia do Norte, Muammar Gaddafi, Líbia. Esses são apenas uma amostra que eu estou citando de que tudo o que o anticristo fará. Além disso, desse tipo de pessoa, a filosofia anticristã também prepara o mundo para a vinda do anticristo. O sincretismo religioso que mistura o mundo com a igreja e dificulta saber o que é certo e o que é errado, e confunde o que é certo e o que é errado. O exemplo disso é o Natal. Observe, fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos, o Natal, a Páscoa, é americanizado, que glorifica os prazeres do mundo, Papai Noel, tentando suprimir da salvação como o nascimento de Cristo. Isso é anticristo. Você já percebeu, fiéis à palavra, alguma manifestação contra a fé cristã? Fique sabendo, fique atento e nunca aceite nada que seja anticristão. A Bíblia explica
O anticristo nega que Jesus veio em carne. 1 João capítulo 4, verso 1 e 6. E 2 João capítulo 7. Um dos princípios doutrinários de anticristãos é negar o nascimento de Jesus em carne, ou deturpar essa doutrina. Exemplo de doutrina são aqueles que afirmam que Jesus ressuscitou apenas em espírito. Tem denominações aí que eu não vou citar. Tem religiões que divinizam Maria como deusa para crer que Jesus é Deus. Tem aqueles que acreditam que Jesus já apareceu na América Central, denominações que eu não vou citar aqui. Tem que declarar que Jesus era espírito evoluído, reencarnado, não vou declarar aqui. Tem pessoas que pregam que Jesus era o arcanjo Miguel, não vou citar a denominação. Todo ensinamento deve ser aprovado pela luz da palavra de Deus, para saber se é verdadeiro ou não. Esse servo está pregando o que Deus dita a você, a verdadeira palavra. Princípios doutrinários da base, como nascimento, morte e ressurreição de Jesus, nunca pode ser alterado a verdade. Jesus nasceu, morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, desceu aos mortos, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai. Você já percebeu, fiéis à palavra, alguma doutrina contrária às Escrituras? Tome cuidado. Conventos de doutrinas, heresias. Sai dela, povo meu. Se tem aqui em cima. Abra o olho, povo meu. O anticristo virá antes da volta de Jesus. Sim. Na época da tribulação, né? Claro, vai ter o anticristo, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 6. O que ainda dificulta a aparição do anticristo é que o primeiro evangelho deve ser pregado a todo mundo, a humanidade. Marcos capítulo 13, verso 10. Jesus previu que o anticristo se assentará no lugar santo. Marcos capítulo 13, verso 14, onde não devia estar, ou seja, usará a religião para tentar enganar a muitos com sinais e prodígio, e se possível até os eleitos. Marcos capítulo 13, verso 21 e 22. Antes de Jesus voltar, o anticristo tentará alcançar o máximo de pessoas possíveis para levar à perdição. Usará todos os modos para encantar a humanidade e iludir vidas que não conhecem a verdade. Falar sinais de prodígios. A palavra de Deus promete que antes do anticristo, marcar seguidores, o Senhor enviará seus anjos para serar os seus escolhidos. Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3. Você tem buscado a unção do Espírito Santo? Fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos. Repito, você tem buscado a unção do Espírito Santo? Deus quer zelar pela tua vida, te preparando para vencer as obras do anticristo. 2 Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, versos 7 e 12. O anticristo surgirá operando maravilhas com milagres e mentiras. Hoje vemos um verdadeiro culto à personalidade, como o sensacionalismo religioso, promovendo mais o homem do que os ídolos, promovendo mais os homens como ídolo do que a fé no Evangelho de Jesus, que nos ensina a negar a si mesmo. Marcos capítulo 8, verso 34. Segundo o texto Tessalonicenses, as obras do anticristo serão injustiça. Sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, engano, prazer na iniquidade. A partir desses detalhes, podemos discernir o comportamento do anticristo. Por isso é preciso sempre buscar discernimento espiritual,
podemos ter a certeza que Jesus é maior do que o anticristo e destruirá apenas com o sopro de sua boca. Você tem buscado discernimento na vida espiritual? O Espírito Santo te dará sabedoria para você estudar a Bíblia, o Apocalipse. O espírito do engano do anticristo, Daniel capítulo 8, verso 24 e 25. A base do ensinamento do anticristo será a mentira. O diabo é o pai da mentira. Para isso, primeiro irá misturar todas as coisas para que as pessoas não consigam discernir o certo do errado. Isaías capítulo 8, verso 12. Jesus disse que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira, como eu já citei. João capítulo 8, verso 44. Por outro lado, o nosso Deus é maior e firmado na verdade. Em tudo que vem de Satanás e for contra Cristo, será baseado em mentiras. O mundo moderno está acostumado com mentiras fiéis à palavra. As imagens fantásticas de ficção transmitida pela TV encantam até mesmo as crianças inocentes. Entretanto, quando se deparam com a realidade da vida, não estão dispostas a se conformar. Por outro lado, pessoas são treinadas para aceitar o mal e a mentira no mundo, tornando-se pessoas insensíveis diante do sofrimento alheio. As más notícias de cenas de morte passam a fazer parte da vida das pessoas, de modo que não se importarem mais com isso. Não valorizam mais, não dão valor mais. Você tem lutado contra as mentiras do inimigo? Firma-se na verdade, fiéis à palavra e servas do Senhor, a palavra de Deus. O anticristo será um governante. Daniel capítulo 9, verso 27, Apocalipse verso 13, Daniel, capítulo 9, verso 27, Apocalipse, capítulo 13, versos 5 e 8. Esse servo, às vezes, embola as palavras. Peço desculpa. O líder político e espiritual, ao mesmo tempo, em quem influenciará todo mundo durante a grande tribulação. Tudo está preparado pelo mundo com a globalização que está acontecendo hoje, para que haja futuramente um governo mundial, como está acontecendo hoje. As religiões também estão se aproximando a cada dia para se unificar. Está acontecendo hoje. E uma forma de comunismo está acontecendo hoje. Com isso, o anticristo poderá se projetar política e religiosamente. As profecias de Daniel, eu fiz no passado o estudo, uma pesquisa sobre Daniel, que aqui está se afirmando o que eu aleguei há um ano atrás. As profecias de Daniel e o Apocalipse concordam num período tribulacional de 3 anos e meio, que equivale a 1.260 dias e 42 meses. Fato. Esse será o período enquanto Cristo dominará. Isso comprova que a palavra de Jesus ao afirmar que o seu tempo será abreviado. Marcos capítulo 13, verso 20. Deixa eu dizer, o período de tribulação será 7 anos, certo? 3 anos e meio é o período do anticristo, e que também irá perseguir a igreja. E 3 anos e meio, de acordo com a profecia de Daniel, irá perfazer os 7 anos. Amém? Tudo, até o seu voto ser motivo de oração. Você, antes de escolher o seu candidato, você ora? Veja o futuro do Brasil. Veja o futuro do seu país. Aonde estiver ouvindo essa palavra. O anticristo proibirá o culto a Deus. Já tem países aí proibindo. Olha a palavra dizendo, Daniel, capítulo 11, verso 31 e 35. Olha, fiéis à palavra. O que está acontecendo está sendo dito por Daniel. Para se autodeclarar como Deus, o anticristo proibirá o culto, já está acontecendo aqui no Brasil, a Deus, e perseguirá todos que não acreditarem nele. Seus seguidores o adorarão como um ídolo que fará para si imagem de escultura para cultuar, e já está acontecendo isso na Coreia do Norte.
Apocalipse capítulo 13, verso 14 e 15. O escoterismo, o misticismo da nova era estão dominando o mundo a cada dia. Todos esses movimentos religiosos se renderão ao anticristo e reconhecerão como seu Deus. Tudo está sendo preparado para o mundo que se renda com seus espetáculos mágicos. Hoje os cristãos têm liberdade para servir a Deus, principalmente aqui no Brasil, em grande parte do mundo, não todos os países. Entretanto, muito não tem aproveitado esse tempo para anunciar o Evangelho e crescer na sua vida espiritual. Você tem aproveitado o tempo para adorar a Deus, fiéis à palavra e servos do Senhor. Fuja da idolatria, adore o Deus em espírito e em verdade. O caráter do anticristo. Daniel capítulo 11, verso 36 e 38. Semelhante a Satanás, a personalidade do anticristo será marcada por soberba, achando que não há limites para seu poder, não terá mulheres, o que indica para o homossexualismo que tem sido cultuado como uma raça superior, preparando tudo para sua aceitação. Tem religiões aí que tem celibato, muitas riquezas que usará para comprar pessoas, servirá ao diabo, o que só revelará quando estiver no topo do poder. Usará de todos os artifícios, até milagres e prodígios para chegar ao poder. Muitos líderes e celebridades não escondem mais seus hábitos ocultos como misticismo, prostituição, poder, luxúria, ambição, demonstrando sua soberba, o enriquecimento desenfreado, ilícito, roubos. Há também aqueles que se confessam em religiões pertencentes à abominação de Deus, satanistas, feiticeiros. Como todos esses fatores, esses famosos, mantém milhares de seguidores. Temos provas aí, certas igrejas, milhares de seguidores. Tudo isso também colabora para a futura aceitação da pessoa do anticristo. O povo de Deus tem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. E devemos usar sempre o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17. Sendo assim, o cristão não será enganado pelo anticristo, como Jesus ensinou, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20. Você tem percebido o caráter do anticristo no mundo? Tome cuidado, fiéis à palavra, servos do Senhor, antes de seguir qualquer personalidade. Os símbolos do anticristo, Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 17. Os símbolos da nova era fazem parte da moda atual, e Bíblia declara que o anticristo terá símbolos ou marcas. Uma imagem que ainda falará, alguns dizem ser a TV, a internet, o número 666, que regerá seu domínio, devendo ser marcado sobre seus seguidores. Ninguém poderá comprar esse número. Isso já está preparado, porque todos temos um CPF, cartão, chips, e sem ele ninguém compra, vende ou recebe qualquer benefício. Além disso, o crédito tem substituído a cada dia o dinheiro, cartão de crédito. Todo o sistema de crédito é regido pelo seu CPF. Não estou dizendo que o CPF é o número da besta, não. O anticristo, não. Mas é uma preparação, um exemplo para que tudo se cumpra. Da mesma forma, ninguém pode vender sem ter marcas de barra. Quando você compra, não tem o código de barra? Sim, já é o preparo. Que segundo muitos estudiosos, as 3 barras principais que representam o número 6. A tecnologia dos chips, como citei, via satélite, também é uma ferramenta de identificação muito eficaz que poderá ser usada pelo anticristo. O cartão de crédito, como já fizei na mão,
ou a ceia decorada na cabeça é digitada com a mão, pode ser uma interpretação da marca da besta, ou na testa, ou na mão. Além disso, os eleitores biométricos das digitais ou da íris do olho são ferramentas de identificação. Você já percebeu isso, fiéis à palavra? Símbolos já do anticristo. Não percebeu? Perceba então. Tome cuidado com símbolos que contrariam a fé cristã. O nome do anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 18. A Bíblia ensina que o nome do anticristo pode ser decifrado, porque contém números humanos que resultarão 666, 666. Muitos dizem que o Papa é o anticristo, porque é um líder político e religioso que se assenta no trono em um templo que diz ser para Deus. É muito rico, adorado e reverenciado, não tem mulher, seus seguidores têm celibato. Na verdade, creio que também faz parte de todo o sistema para acostumar o mundo com esse tipo de personalidade, facilitando a aceitação do anticristo. Além disso, seu título, Vicarius Filhos Dei, Vigário Filho de Deus, nos próprios números romanos, é 666. Contudo, essa pode ser uma técnica útil, visto que o texto bíblico nos orienta a discernir o número do seu nome. Então é preciso estar sempre atento para perceber tudo o que é anticristão. A linguagem mundial está misturada a cada dia e as pessoas se habituam com as palavras estrangeiras, nem se preocupar com o seu significado. Devido à ignorância nesse sentido, as pessoas vestem camisa com expressões que não concordariam se soubessem, sinais. Isso também acontece para acomodar o povo, fazendo-os aceitar o sistema cristão. Você está atento ao significado das palavras? Você sabe o que está usando? Procure entender tudo isso. Procure entender o que você lê, o que você fala, o que você ouve. Tudo que é contra Cristo é anticristo. Ouve a minha palavra, servos da fé, fiéis à palavra. Tudo o que é contra Cristo é anticristo. Ainda há muito que se falar sobre o tema, contudo podemos destacar essas primeiras características. Já está no mundo com seu sistema anticristão. Sua doutrina nega que Jesus veio em carne. Se manifestará antes da volta de Jesus. Suas obras são contrárias ao Evangelho. Seu espírito de engano tentará iludir muitos. Será um governante político e líder religioso. Proibirá o culto de Deus para se fazer um ídolo. Seu caráter é cheio de falsidade. Seu símbolo será uma imagem. O nome do anticristo será formado pelo número 666. Como se preparar para vencer as obras do anticristo? A Bíblia nos ensina a não nos conformar com esse mundo e renovar nossa mente a cada dia. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu vou repetir, hein? É muito sério o que eu estou falando. A Bíblia nos ensina a não nos conformar com esse mundo e renovar nossa mente a cada dia. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O que quer dizer? Aceitar tudo o que um pastor fala ou o líder religioso sem conferir com a Bíblia. Você está errado. Quem não entra nos moldes mundanos e mantém a mente iluminada pela palavra de Deus, estará preparado para preservar e ser vitorioso. Você tem resistido às obras anticristãs? Tem, fiéis à palavra. Vamos ver então quais são os sinais do fim da volta do homem. Ouvimos muito sobre a volta de Jesus. Já comentamos um pouco lá em cima, mas agora vamos tratar
definitivo da volta do homem, da volta de Jesus. Ouvimos muito sobre isso, sobre finais dos tempos, mas quais são as palavras de Jesus a respeito disso? E quais são os seus sinais atuais desses acontecimentos? Não sabemos quando será a volta de Jesus, nem a grande tribulação ou arrebatamento, mas podemos ter a certeza que já temos os sinais do fim, que Jesus chamou os princípios das dores do parto. Quais são esses sinais? Vamos ver quais são esses sinais da volta de Jesus? Número 1, falsos profetas. O primeiro sinal de Jesus nos adverte é que haveria falsos profetas e falsos cristos. Alguns exemplos de falsos profetas são aqueles que cobram para fazer orações e ungir óleos. Presta atenção, fiéis à palavra e servas do Senhor. Comércio da fé, segundo Pedro, capítulo 2, verso 3. Pregadores que marcam a data da volta de Jesus, seitas falsas e religiões falsas. Guerras. Segundo sinal dos fins dos tempos são as guerras. No século XX tivemos 2 guerras mundiais. Nações têm se levantado contra as próprias nações, guerras civis, e reino contra o próprio reino, revoluções, terremotos. Outros sinais do fim é o aumento dos terremotos, tremores, que mostram como a Terra está em desequilíbrio, apontando para o fim. Segundo Apolo 11, aproximadamente 100 tremores de baixa intensidade, abaixo de 2,5 graus, acontecem diariamente, mas esse número cresce cada dia mais, à medida que novas estações sísmicas são instaladas e também devido à maior sensibilidade dos instrumentos. Fome. Já temos 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões e meio. 7 bilhões 500 milhões e meio de habitantes no planeta, e há estudos que comprovem que o mundo terá 9 bilhões de pessoas em 2045 e não tem capacidade para manter com alimentos esse número de pessoas. Vejam, fiéis à palavra. Perseguição. Essa profecia nunca foi tão real como está detalhada aqui. A igreja já sofreu perseguições e massacres cruéis, mas haverá um tempo em que será uma perseguição institucionalizada, normal. O texto explica que os servos de Deus serão levados diante das autoridades para prestar depoimentos de sua fé. É o que acontecerá com o projeto da Lei 122, que criminaliza a pregação das igrejas como ato de homofobia. Avivamento, aqui no Brasil, né? Avivamento. Antes de acontecer o fim, também acontecerá um grande avivamento na terra. O evangelho será pregado em todas as nações, os crentes, mesmo perseguidos, serão cheios de Espírito Santo. A Bíblia está sendo traduzida para milhares de línguas com rapidez devido aos novos recursos, internet, tecnologia de tradução, como por exemplo o Google, tradutor, missionários, Facebook, etc., têm sido enviados a todos os países, para todo o mundo. Jesus seria injusto se voltasse sem que algum povo estivesse avisado, ouvindo o Santo Evangelho. Por isso, antes do fim, haverá um grande avivamento, preparando o mundo e a igreja para a volta de Jesus. Tribulação nas famílias. Um grave problema que já vivemos hoje é que as famílias têm sido alvos de primeiras tribulações já. Lares têm sido destruídos pelos vícios, prostituição e outras maldades. Além disso, grande parte da juventude atual quer mais constituir família, e o homossexualismo tem sido defendido fortemente com um estilo de vida superior ao modelo tradicional da família. Filhos matando o pai, pai matando os filhos, mãe matando os filhos, filhos matando as mães. Esse processo de desconstrução da família também é cumprimento da profecia sobre o fim do mundo. Salvação pela perseverança. Depois de apresentar todos os problemas do princípio das dores, Jesus ensina aos crentes como serão vitoriosos. Perante tudo isso,
Cada vencedor receberá um galardão como prêmio para suportar tudo isso. A perseverança é o segredo para suportar todas as coisas. Os cristãos precisam aprender que preservar significa vencer. Muitos evangélicos não estão sendo perseverantes, desistem, enfraquecem na fé, pois por qualquer probleminha saem de suas igrejas. E há até pastores que incentivam trocar de igreja. Isso é um problema, porque um servo de Deus tem que aprender a perseverar até o fim e não ter dificuldade. Sinais do fim. Esses fiéis à palavra são os finais, os falsos profetas, guerras, terremotos, fome, perseguição, avivamento, tribulações nas famílias, salvação pela perseverança na fé. Então eu quero dizer a vocês aqui, fiéis à palavra, eu vou finalizar minha pregação, certo? Por conta da memória do celular. Essa é a primeira pregação sobre o Apocalipse. Na próxima semana irei pregar o final, que é o segundo tempo do Apocalipse, para que vocês tomem conhecimento, fiéis à palavra, o que Deus quer transmitir a vocês através desse servo. Espero que vocês tenham entendido o que o Pai quis transmitir a vocês através de mim, e eu tenho me expressado a contento, apesar das vezes raspar as palavras, mas o que vale é as palavras ditas no coração, com amor, fé, ternura, aos fiéis da palavra e servas do Senhor, aos filhos aqui, dedico essa pregação à família, filhos, dedico de coração, e que o sangue de Jesus, o Cordeiro foi imolado na cruz, para remirmos do pecado. Eu peço nesse momento que o sangue de Jesus lave o corpo, a alma e o espírito de todos os fiéis da palavra que estão ouvindo essa pregação, e as servas do Senhor e os filhos sejam regados pelo sangue de Jesus, e que Ele revista em cada um a sua armadura contra o mal, e que nesse momento eu peço que ordeno que expulse o diabo para as profundezas das prisões do inferno, repreenda todo o mal que está sob o jugo dos fiéis da palavra, das servas do Senhor e dos filhos. Nesse momento eu peço, pela minha fé, pela fé dos fiéis da palavra, das servas do Senhor e dos filhos, que Deus tenha piedade de nós, que nos defenda, nos dê força sobre essas tribulações porque estamos passando no nosso dia a dia, e que o sangue de Jesus nos lave, nos dê força e nos fortifique na fé. Amém. Meu ósculo santo, aos fiéis, eu saúdo vocês com meu ósculo santo, em nome de Jesus. Amém. Na próxima terá o segundo tempo da pregação do Apocalipse. É um assunto muito extenso, muito difícil, mas enfim, o Divino Espírito Santo de Deus está sobre mim, através dessa luz que vocês estão vendo na minha fronte, está transmitindo a vocês essa palavra. Amém. Meu ósculo santo a vocês.